E hoje eu tenho um assunto muito importante para tratar com ela. Antes de mais nada, Leilani, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Farol. Bom dia, Roberto, tudo bem? Tudo bem. Leilani, você está prestes a lançar um e-book, está falando do sonho das pessoas. Sim, como é importante realizar os nossos sonhos, mas para isso eu tenho que ter essa visão muito clara. O que realmente eu quero, eu desejo na minha vida. Então, a maioria das pessoas não tem essa visão do ano, de 5, de 10, de 20 anos. Então, este ano estarei ajudando as pessoas a realizar os seus sonhos. Então você parte do pressuposto que, às vezes, essa questão de nós estarmos no automático, as pessoas não param para fazer uma projeção daquilo que realmente querem da sua vida, e aí envolvendo atividade física, bem-estar, equilíbrio mental, emocional. É isso. Sim, tem uma frase, agora eu não vou me lembrar o autor dessa frase. Quando eu fiz uma mentora de Chicago, ela me disse que nos Estados Unidos diz muito uma frase: "Me diz como você faz uma coisa, que eu direi como você faz todas as outras coisas". E isso, naquele momento, eu falei: "Puxa vida, realmente, a maneira como você limpa a tua casa, cuida de você, cuida da alimentação. Então, o quanto isso impacta em toda a sua vida, na profissão, na família, nos relacionamentos, na vida espiritual. Então, eu entendi essa frase. E devido a essa importância de você procurar mesmo fazer, ter maestria nas coisas que você se propõe a fazer, você vai começar a ser um ser humano muito melhor. E quando você dá esses passos, quando você tem essa visão muito clara do que você quer para o seu futuro e coloca, metas claras, não metas surreais, metas claras, possíveis de realizar, você se torna um ser humano mais feliz. Então, felicidade está muito mais próximo de você pensar em pequenos passos do que você ser um atleta de salto à distância para conseguir os seus sonhos e suas metas. E você coloca muito nesse seu e-book, repito, está prestes a ser lançado oficialmente, a questão de metas. E pela sua própria formação profissional, é claro que você convive com elas. É, Como é que se faz para a gente buscar uma meta? Você sabe que eu estava fazendo esse exercício e eu fiquei pensando alguns minutos. Como é que a gente define uma meta? Existe um método que você traz aqui que também é de excluir aquilo que você não quer. Fale-nos sobre isso. Fácil, Roberto, às vezes a gente pensar, quando eu pergunto para o aluno, quando eu estou desenvolvendo uma mentoria individual, o que você quer? Ele fica muito em dúvida. Daí eu mudo a pergunta, eu falo, o que você não quer mais na sua vida? Daí fica mais claro. Então, porque ele está tão automaticamente no sofrimento mesmo, nas coisas que estão angustiando, que é mais fácil dizer o que eu não quero mais na minha vida. Daí fica mais claro esse caminho. Porque ao passo que você, eu não aceito mais determinada coisa, ou eu não aceito mais, por exemplo, deixar de me exercitar. E o porquê que eu não aceito mais isso? Porque estou perdendo qualidade de vida, não consigo mais realizar os movimentos funcionais, não consigo mais amarrar o meu sapato. Então eu tenho que colocar agora uma visão mais clara do porquê, o que está acontecendo que eu não aceito mais e o porquê que eu não aceito mais isso. E daí eu começo a entender. E qual que é o meu objetivo? Perder peso, mudar o meu estilo de vida. Só que para isso eu preciso ser mais clara ainda. Eu preciso adquirir hábitos para me levar para essa realização, dessa meta ou desse sonho realizado. E onde eu sempre pego no pé do meu aluno é dormir. A maioria das pessoas hoje acha que dorme bem, mas não dorme. Nós estamos cada vez mais batendo recorde em ansiolíticos, Rivotril, remédio para dormir. Se você perguntar para 10 amigos teus, uns falam, eu nem sinto, eu capoto, eu deito e capoto. Também não é um indicativo de que você tem um sono de qualidade. E outros precisam, sim, de algum medicamento para relaxar e dormir. Quando não, todo dia tem que beber algum vinho, alguma bebida para relaxar e dormir. Então, se você partir do básico, que é ter um sono reparador, poucos vão ter o sono de qualidade. E quando você não dorme, fica difícil de você conseguir ter uma vida organizada e cumprir as suas metas, a sua agenda no dia seguinte.
Então, eu ensino o beabá, é dormir, começar a programar o seu dia. Como? Na noite anterior. Mas você, vamos para um outro aspecto agora. Você entende que as intercorrências da vida também elas podem prejudicar e aí você também irá passar orientações para a gente não se deixar levar exatamente nessas intercorrências, ou seja, sempre dá espaço para você fazer alguma coisa a mais e deixa aquilo que não é prioritário para depois. Sim. Tem os percalços da vida, né, Roberto? Por isso que nós temos que aprender também, dentro desse e-book, eu vou mexer um pouquinho mais do que é inconsciente e que você sempre tem como reatividade dentro do seu corpo, porque você não está sabendo gerir a sua emoção. É um trabalho de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Porque você concorda comigo que as pessoas, nós somos criados para nos preocuparmos em ter alguém, estudar, escolher uma profissão, casar, ter filho e ganhar dinheiro. Mas nós não tivemos a psicoeducação para ganhar dinheiro, para casar, para nos relacionarmos, para ser mãe, para ser pai. Então, nós começamos ao contrário. Nós deveríamos primeiro nos autoconhecer, autoconhecimento, saber gerenciar essas emoções para que a gente depois nos trabalharmos o autodesenvolvimento. Porque eu vejo pessoas que têm um cérebro obeso, com um monte de informação, PhD, mestrado, títulos, só que eles não conseguem trabalhar gerenciando essas emoções, e esses percalços da vida fazem com que a vida fique estagnada, não realize realmente os seus sonhos, e muitas vezes adoecem fisicamente, porque o corpo e a mente estão interligados, eles estão aumentando o seu estresse, um estresse contínuo, muitas pessoas infartando e pessoas que têm essa capacidade mental muito grande, mas não têm um gerenciamento de emoções. Então, eu falo que nós precisamos mudar essa ordem. Nós precisamos dessa psicoeducação, desse autoconhecimento para gerenciar melhor, para nos conhecermos, depois nos autodesenvolvermos em habilidades e capacidades. Porque do que adianta eu ter tantos títulos assim se eu não consigo gerenciar o que está sempre reagindo, reativo? Então, eu falo que todo mundo está carregando aí uma criança ferida e essa reação sempre vem de traumas lá de trás, lá do seu primeiro setênio. Então, nesse e-book, eu faço você. É o primeiro passo, viu, Roberto? É do A para o B. É um start. Eu estou colocando ali, eu cutucando levemente para que você tenha percepção das suas dores, onde que você está vacilando, o porquê esses percalços da vida, esses momentos está fazendo com que você sabote os seus sonhos. E o tempo, como nós já falamos aqui, ele não para. Ele nunca vai parar. É você que tem que fazer a coisa acontecer no tempo que lhe resta. Então, nós precisamos, sim, de aprender a olhar para dentro e gerenciar melhor essa emoção, para que a gente possa ter todo esse conhecimento, esse autodesenvolvimento na realização do nosso sonho. No seu e-book você coloca uma série de tabelas, né, de acompanhamento, principalmente nisso que nós estamos abordando agora, que é a questão das metas. E você sabe que eu estou escrevendo um artigo para amanhã exatamente sobre as pessoas que terceirizam a culpa. Aliás, quando a gente é criança, a culpa é nossa mesmo. Você põe lá, põe o dedo na tomada, toma um choque, você não coloca mais o dedo. Mas depois que a gente vira adolescente, a gente sempre acha alguém que foi responsável por aquilo que nós fizemos de errado, vamos dizer assim. Isso faz parte da criação de todos nós. Em alguma medida, a gente se separa disso, quando é jovem ainda. Em alguma medida, as pessoas ainda possuem essa questão de terceirizar a culpa. E eu vi que tem uma tabela que você fala assim, olha, se você cumpriu a sua meta hoje, você pinta de verde. Se você não cumpriu a meta, você vai pintar de vermelho. Você não acha que isso pode fazer com que a pessoa desista logo no quinto, sexto, 10º dia, não, Elani? E essa questão da gente colorir, eu deixei bem claro isso, parece atividade infantil, né? Mas o nosso cérebro é infantil muitas vezes, principalmente quando você precisa arrumar culpados, porque você ainda está na mente infantil e não numa mente madura adulta. Porque quando você precisa de culpados, você se vitimiza, você não se autorresponsabiliza. Então, quando você vai lá, Roberto, e pinta de verde porque eu concluí e de vermelho porque falhei naquele momento, você também está olhando para isso. E a hora que você colorir aquele quadro mensal, você vai falar: puxa vida, eu sou um adulto, eu sei o que tem que ser feito. Criança não sabe.
precisa sempre de alguém autorregulando, educando, dando a mão e puxando. Agora eu sou um adulto, eu sei o que tem que ser feito. Então você olha para aquilo, aquilo já está reprogramando o teu mapa mental. Eu estou mudando um comportamento que você sempre arrumava um culpado por não ir na academia, por não se alimentar, ou porque está estressado, eu vou beber, vou fumar o dobro, sempre arrumando uma desculpa para manter um hábito desregrado e nocivo. Então ali você vai olhar para aquele quadro colorido e você vai falar: puxa vida, eu não fui capaz de cumprir uma meta dessa. Tipo, beber um copo de água todo dia quando eu acordo. Mas eu sou um adulto. Eu consigo fazer isso. Então aquilo, Roberto, comunica o teu cérebro. Parece parece pequeno, mas é uma ação muito pequena? É, mas é muito importante para começar a trabalhar essa neurogênese, trabalhar esses novas conexões neurais, que eu falo tanto dessa neuroplasticidade cerebral, de você mudar comportamentos. Então, quando você visualiza isso, eu sempre oriento essa tabela, você xerocar várias dela, que está dentro do e-book, e colocar na tua geladeira. Eu fiz isso com o meu filho de 8 anos. Eu testei essa tabela com ele e deu muito certo. Em menos de um mês, ele saiu da minha cama e está dormindo sozinho. Então, eu já falei da meta, ele já aceitou e topou, pegou as canetinhas e foi lá colorir o quadro. E começou a ver aquele. Olha, mamãe, aqui só tem verde, mas aqui, ó, aqui vai ser mais difícil, que é uma outra meta que é um pouquinho mais difícil para ele. Mas a primeira meta, que era sair da cama da mamãe e dormir sozinho, porque ele tinha muito medo, e ele precisa ter essa autonomia de dormir sozinho no quarto dele, e isso já estava atrapalhando essa autonomia dele, e eu expliquei a necessidade dele crescer. Então eu mostrei para ele que o quanto isso era importante, e essa meta foi ficando muito clara. E o que é mais importante, você tem que aprender também a se bonificar. Então você tem que ter ali: olha, eu concluí, o que, que eu vou me dar de presente por isso? Que é uma coisa que a gente não faz, Roberto, é nos parabenizar por esses pequenos passos. Então, eu ensino dentro desse e-book a concluir metas, mas também o que eu vou fazer como recompensa dessa missão cumprida. Perfeito. Bom, nós vamos falar mais sobre esse e-book no próximo programa, mas antes disso, para a gente encerrar, eu queria lhe propor uma outra reflexão. Aliás, metade da minha vida eu passo pensando, refletindo sobre muitos assuntos, e um tema me chamou a atenção a semana passada, de uma antropóloga que estuda os idosos. E escrevi 3 ensaios sobre isso, sobre esse tema. Num deles, eu abordo o seguinte comportamento que ela propõe para os idosos: apertar o botão do dane-se, ou seja, eu quero fazer aquilo que, né, eu quero e não mais aquilo que eu sou instado a fazer, digamos assim. E chega num determinado ponto do seu e-book que você fala: chega, pare. Chega, As pessoas já têm que deu, saber, exatamente, saber fazer, que é já justamente deu. apertar esse botão. Isso tem que ser construído ou pode ser feito de repente? Pode ser feito de repente, é um basta, Roberto. Eu não preciso ter um esquenta para isso, entende? É você se conscientizar, tá? No momento presente, nem no passado e nem no futuro, certo? Porque passado você só vai se lamentar e se vitimizar. Ai, se eu pudesse ter, se eu pudesse voltar. Primeiro que você não, se você pudesse voltar no tempo, você faria a mesma coisa, porque você não tem o conhecimento que você tem hoje. É por isso que nós não podemos responsabilizar os nossos pais por não ter dado, por não ter feito, porque é o que eles tinham de conhecimento naquele momento. Então não adianta olhar para trás, olhe para isso com um aprendizado, e não adianta também você criar expectativas surreais, e o que depende do outro. Por isso que nós temos que sempre. Eu gosto muito de um livro aqui, ó, que fala Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Eu recomendo essa leitura, tá? Aqui fala: foca no que depende de você. Uma postura, depende de você, vai lá e faz, porque onde a gente se estressa? Quando a gente cria uma expectativa sobre o outro e depende do outro, acredita que aquele vai fazer algo por você, ou aquele vai te ajudar porque é seu amigo, ou aquele ali vai estar com a mesma vontade e motivação de executar um plano, um projeto, mas você não tem poder sobre o outro, mas você tem poder sobre você. E a autorresponsabilidade, chamar para você. O que depende de você, vai lá e faça. E eu demorei para entender tudo isso. Demorei 40 anos da minha vida para entender.
que eu tenho que focar e não perder essa energia com o outro. Focar em mim. Porque tudo que você está delegando ao outro, se preocupando com o outro e criando essa expectativa no outro, você concorda que você está drenando uma energia que você poderia estar concentrando nos seus sonhos, na realização dos seus sonhos, das suas metas. Treinar melhor, correr atrás das suas coisas. Então, eu falo para o aluno, eu sempre oriento o meu mentorado, foca no que depende de você e esquece o outro. Porque isso é muito importante, porque senão você vai chegar no momento muito estafado, muito estressado, e daí você vai ser obrigado, por uma depressão ou por uma sensação de pânico, a parar. O organismo faz isso por você, mas não espere que o teu corpo se paralise por alguma doença psicossomática, por ele não aguentar mais. Tome essa decisão antes de colocar a tua vida em risco. Perfeito. Semana que vem voltaremos a falar sobre isso. Vamos falar daquela cartinha do futuro também, achei muito interessante, né? Tem muita coisa para a gente... Cartinha lá? Ainda não fiz. Ainda não fiz. Não tive coragem. Mas olha, só para a gente amarrar tudo isso aí, nenhum maratonista conseguiu correr 42K sem fazer uma corridinha de 5K no começo de carreira. Então, ou seja, é uma construção. E a gente quer ver tudo assim no imediatismo, né, no curto prazo, e essa construção exige disciplina, foco, enfim, tudo isso que você está convidando a gente para refletir no seu e-book. E ninguém entra numa maratona sem primeiro engatinhar, dar os primeiros passos. E eu estou aqui para ensinar os primeiros passos. Eu vou estar estendendo a minha mão e conduzir nesses primeiros passos. E isso vai ser memorável, porque se você se recordar, se puder se recordar, quantos tombos você tomou para sair do chão e começar a andar. Você não se recorda da primeira corrida, mas dos primeiros passos você envolveu muitas pessoas para te ajudar nisso. E você precisou de ajuda. Então é necessário, sim, uma mentoria, uma pessoa para estender a mão e falar, vem comigo, eu conheço o caminho. Eu já andei por esse caminho. Vem por aqui, que aqui é mais fácil para você dar os primeiros passos. Então, a mentoria, esse e-book é para isso. É para orientar, sair, para dar os primeiros passos para quem está depressivo, sedentário e precisa se movimentar. Porque nesses primeiros passos, quando você começa a iniciar um movimento, tudo se organiza. Então, me diz como você faz uma coisa que eu te direi como você faz todas as outras coisas. Então, tudo vai se encaixando. É como uma pedrinha, são quebra-cabeças ali que vão se alinhando. Então, você vai conseguir realizar muitas coisas quando você toma uma pequena iniciativa e dá o primeiro passo. Coloca o pé que Deus te coloca o chão. Perfeito, perfeito. Voltaremos a falar sobre isso na próxima quinta-feira. Por enquanto, parabéns aí antecipadamente pela obra. Será lançada oficialmente em breve. Tá bom? Obrigada, Roberto. Então, até quinta-feira para a gente falar um pouquinho mais desse assunto. Estaremos aí. Obrigado, Leilani.